No vídeo de hoje você verá o que é, onde vive, do que se alimenta, o chamado Lo-Fi. Esse estilo de conteúdo que tem agradado muito a internet para respiro de uns e alívio, creio eu que de todos. Bora pro aulão 51, sempre uma super ideia aqui no canal do Ponto de Performance, nosso querido Pop. Para os novos amigos, oi, eu sou a Cris Cardoso, fundadora do Ponto de Performance, treinadora oficial deste canal, e hoje a gente vai conversar sobre esse estilo de conteúdo, gente, que é o Lo-Fi. Durante anos, a internet e as redes sociais cultivaram a ideia de que só o conteúdo impecável tinha valor. Câmeras caras, iluminação precisa, roteiros milimetricamente calculados. De certa forma, eu costumo dizer que todos nós participamos dessa construção. Por quê? Quando as redes sociais começaram a crescer, era tudo novidade, tanto para quem produzia quanto para quem consumia o conteúdo. Cada vez que a gente aplaudia esse feed que eu chamo de feed plástico, mas tecnicamente chamam de feed harmônico, aquele feed milimetricamente calculado, tudo muito bem pensado para aparecer, esquecendo a essência e cuidando mais da aparência. Cada vez que nós aplaudíamos aqueles conteúdos ensinando a mexer no corpo todo, põe peito, afina a barriga, põe bíceps, põe isso, põe aquilo, troca o cenário, a quantidade de aplicativos que apareceram ensinando a fazer essas gambiarras todas. Tudo isso, de certa forma, era aplauso para essa construção de uma estética irreal. A mesma estética que a gente hoje olha e fala, nossa, a internet é tóxica, nossa, a internet é isso. Como se a internet fosse uma deusa lá em cima e a gente aqui vítima da internet. Não, não é isso, tá? A gente vai falar de Lo-Fi, que é esse conteúdo que trabalha o espontâneo, mas a gente tem que entender por que esse conteúdo está crescendo. Qual é a origem dessa saturação e qual é a nossa responsabilidade. Porque eu falo sobre conteúdo, eu dou aula de comunicação, de oratória para vocês, mas de repente você é um criador de conteúdo. De repente você tem os seus perfis em rede social para vender seu produto ou seu negócio. Ou você está estudando para performar melhor no ecossistema digital que você montar, certo? Então é interessantíssimo entender qual é esse estilo novo, como essas coisas acontecem, como você cria isso. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje, mas também entender de onde a gente está vindo e qual é a nossa parcela de responsabilidade nisso tudo. Porque se a gente fica batendo palma para aquilo tudo que a gente sabe que é plástico, que é completamente ilusão, mas a gente está achando incrível, aquele perfil continuará fazendo mais daquilo. E quanto mais tempo a gente perde naquele tipo de perfil, mais o algoritmo que aprende com o nosso próprio uso, o nosso comportamento, ensina a máquina a nos mandar mais daquilo, mandará. Se a gente não toma cuidado, esse momento da saturação digital, do esgotamento digital, chega para todo mundo. E para nós que produzimos conteúdo, de alguma forma, mais rápido. Por quê? Para você entregar material de clientes, para você fazer os seus materiais para os seus prospects ou seus clientes, para você produzir suas videoaulas, você precisa consumir conteúdo em alguma esfera. Nesse movimento todo da saturação, o marketing e a comunicação herdaram um termo que é o Lo-Fi e trouxeram para a comunicação e o conteúdo. A sigla vem de um termo em inglês, o Low Fidelity, ou baixa fidelidade. É um termo que surgiu na década de 50 dentro do meio musical, pasmem, e décadas depois foi adaptado e veio para a criação de conteúdo e para a comunicação também. Ele surgiu na década de 50, aquele período que antecedeu os grandes movimentos hippies, indie, e o objetivo de tudo isso era trazer um som mais disruptivo, um som sem tanta perfeição estética e sonora. As gravações tinham ruídos, tinham texturas mais cruas, era tudo feito de uma forma muito espontânea, não menos técnica, mas mais espontânea na apresentação.
décadas depois, nós temos ainda a música trabalhando isso, mas a comunicação e principalmente a criação de conteúdo beberam dessa fonte e agora trazem para a cena o conteúdo inspirado nesse tipo de estilo de criação, que é o conteúdo lo-fi. Duas curiosidades musicais antes da gente ir para a parte de como você aplicar isso na sua produção de conteúdo. Uma das primeiras bandas a fazer esse tipo de conteúdo lo-fi foi o trio americano Beat Happening, nos anos 80. Essa banda foi considerada um dos pilares do indie lo-fi. Eles gravavam com fita cassete, aquela fita cassete mais barata que a gente colocava em gravador, propositalmente com ruído e microfones muito simples. O som era o que a gente chama na música de som cru, mas muito autêntico. Nos anos 90, a gente teve uma outra banda que veio nessa mesma pegada. Guided by Voices foi talvez o maior expoente do lo-fi para o mundo rock. Eles gravavam álbuns inteiros dentro do porão do vocalista, com qualidade caseira, mais uma identidade fortíssima. Eu usei alguns termos nesses dois exemplos. Eu falei agora para vocês de identidade fortíssima, eu falei de autenticidade, e aí a gente chega nesse movimento do lo-fi aplicado à comunicação e à criação de conteúdo. Como você faz esse conteúdo no seu dia a dia? Porque é fácil a gente falar década de 50, década de 80, década de 90 em algo espontâneo, em algo autêntico. Só que é difícil a gente trazer esse conceito para cá sem o mínimo de apuro estético, sem o mínimo de cuidado com áudio, com iluminação. Afinal de contas, a gente sabe que, fora a nossa bolha de criação, todo o restante das pessoas faz o quê? Consome. E mesmo que sinta o incômodo, como eu mencionei para vocês, que ainda tem muita gente naquele discurso do se fosse para ver a vida real, eu abria a janela, não abria a rede, né, que eu mencionei para vocês aqui, a gente sabe que a exigência acontece e que a gente compete com pessoas que têm uma baita estrutura, edições ultra elaboradas, aquelas transições frenéticas que você chega até a ficar com falta de ar, cansa às vezes, né? Como a gente chega nesse meio de caminho para entregar esse conteúdo autêntico, verdadeiro, mas que não gere desconexão por parecer que está mal feito. E aqui vem o mantra do lo-fi. A forma é simples, mas a intenção não. E como você consegue fazer isso de um jeito eficiente que não fique com cara de desleixo, que não fique com cara de descuido. Trabalhe o seu conteúdo com intenção, com intencionalidade. Dessa forma, você conseguirá fazer o seu lo-fi sem ficar com cara de um conteúdo que não foi pensado, sem ficar com cara de um conteúdo cheio de gordura, como a gente chama na televisão. Vamos começar pelos exemplos, depois eu vou falar das ciladas, tá? Como você consegue construir o lo-fi por aí. Vamos lá. O melhor exemplo que eu tenho para te dar de conteúdo lo-fi é o conteúdo que eu faço, tanto aqui no canal do Ponto de Performance, quanto no canal Cris Cardoso, que é o meu canal mais antigo, inclusive. Eu gosto de estruturas que sejam mais simples, estruturas que me deixem mais próxima da minha audiência. Eu sei que a gente já tem a barreira da câmera, eu sei que eu tenho o meu estilo de comunicação, de falar com as pessoas. Gravar para mim nunca foi um problema, eu faço isso desde a faculdade, na verdade. Eu era apresentadora dos programas da faculdade e depois dos cursos, enfim, isso daí vem comigo a vida toda. Mas eu gosto disso aqui. Eu gosto do estúdio pequeno, ou aqui, ou outro estúdio que eu uso para gravar os vídeos do canal Cris Cardoso, quando está com a obra aqui no condomínio da frente, até os do Pop eu também gravo por lá. Eu gosto dessa estrutura. Eu acho que isso quebra aquela distância de professor e aluno. Eu já fiz muito curso de comunicação e oratória na vida, que eu dormia. Por quê? Porque era chato, porque as pessoas queriam fazer o digital sem saber o digital. Então elas usavam linguagem que é muito bonito para viralizar em vídeos de 50 segundos com o nariz empinado, só que para a vida real não funciona. O aluno não aprende. Por quê? Porque é chato, porque a vida real não é daquele jeito. O aluno real tem que saber como falar o português culto, tem que saber falar as palavras completas? Claro que tem, porque se ele tem uma reunião na empresa, se ele vai palestrar, qualquer coisa assim, ele tem que saber.
Tanto que esse aviso é um dos primeiros que eu dou na oratória de performance para vocês. E por isso as pessoas gostam de fazer. Tem aluno que está terminando o curso em 2 meses. São mais de 300 aulas. Fala, cara, não dá vontade de parar. A gente quer devorar o curso, ficar assistindo que nem série. Uma aula atrás da outra, porque a gente não sente o tempo passar quando você dá aula. Isso, para mim, gente, é o maior elogio que eu posso receber. Maior, porque é sinal de que eu cumpro o meu objetivo. Então, você percebe que eu tenho cuidado, eu uso o microfone, eu tenho um baita setup de luz aqui, mas eu faço isso de um jeito mais espontâneo. Não tem artimanhas, eu não gosto daqueles gatilhos que me fazem sentir rato de laboratório, fico meio idiota, sabe? Você vê que a pessoa está fazendo aquele joguinho todo, para mim isso não cola mais, eu não caio mais nesse papinho. Eu brinco com vocês, comecei esse vídeo aqui brincando com vocês, mas tem conteúdo. Tem conteúdo, tem script, esse material também fica como artigo dentro do blog do Pop. É pensado, não é plástico, entende? Tem essa conexão. Eu não uso TP, teleprompter, vocês estão me vendo aqui conversando com você. E talvez você também chegue à conclusão, assistindo essa aula, e você fale para mim, nossa, Crisoca, eu também faço lo-fi e nem sabia. Pois é. Quando você faz o seu reel, por exemplo, respondendo caixinha de alguém, tá? E você faz dentro do seu carro, ou você faz enquanto você caminha, isso é um lo-fi, é o estilo lo-fi. Não tem aquela preparação de estúdio, aquela coisa hiperplástica. Quando você printa o bloco de notas com o seu texto e aquilo é o seu post, não deixa de ser um conteúdo lo-fi. O lo-fi é um conteúdo menos plástico, é um conteúdo mais genuíno. Não significa descuido, não significa desleixo. Significa apenas que você está buscando algo mais espontâneo com a sua audiência. Em grosso modo, aqui para o YouTube é o famoso ligar a câmera e falar, mas eu vou usar isso entre aspas, tá? Não é lo-fi você achar que está fazendo graça e soltar gente, hoje é sem roteiro, tá? Vamos lá, eu liguei a câmera aqui e vamos falar. E você faz um vídeo de 50 minutos que poderia ter sido feito em 20 minutos se você tivesse parado e escrito, digitado a ordem das coisas que você quer falar. Eu tenho vídeos aqui no outro canal e eu uso essa expressão para vocês. Hoje é sem roteiro, mas eu faço isso na internet desde 2009. Eu faço isso desde quando eu me formei na faculdade. Então, eu tenho esses frameworks, que são as estruturas de narrativa, na minha cabeça. Eu ensino isso para vocês no Oratória de Performance também. Tem módulo com siglas e acrônimos para vocês seguirem, para vocês desenvolverem melhor e soltar a narrativa. Eu ensino tudo isso para vocês lá, tá? Para quem não sabe, o OP ou Oratória de Performance é o nosso treinamento completo de comunicação e oratória. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Pois muito bem. Portanto, nós temos essa cilada do lo-fi, que é fazer um negócio de qualquer jeito e achando que está arrasando no conteúdo espontâneo. E tem uma outra coisa que eu já quero posicionar vocês também, para vocês não virarem essa pessoinha, tá? Dentro dessa fase aí da estética plástica, o que eu mais soube em bastidores é de gente alugando casa em Alphaville, aqui em São Paulo, que é onde eu moro, embora eu tenha esse sotaque britânico do Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo há muito tempo. Então, a gente fica sabendo de gente que aluga casa em Alphaville, aluga carro importado em concessionária. Eu moro na região da Paulista, perto do centro. Chove gente lá no centro, naquelas galerias lá na 25 de março, comprando réplica de relógio, ou seja, comprando um relógio falsificado, aí monta aquele lifestyle todo de um final de semana, grava uma pancada de criativo, de conteúdo, fingindo que vive aquela vida da ostentação. Sim, teve muita gente que fez isso nesses últimos anos. É vergonha alheia? Total. Mas essas pessoas fizeram essas gambiarras, essas pessoas enrolaram muita gente. E o meu medo do lo-fi ser mal interpretado agora é que vire aquele extremo, só que para cá, entende? Então é aquela pessoa que arma o cenário, que faz tudo parecer muito orgânico. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe esses criativos que você vê da pessoa que sai pela rua carregando o celular, falando como se, nossa, lembrei agora de uma coisa, deixa eu ligar a câmera aqui
e na verdade aquilo tem roteiro, aquilo tem script. Inclusive a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de roteiro e script. Não são a mesma coisa, tá? Mas sabe, esses tipos de criativo é uma tentativa de fazer lo-fi. E nesse de caminhar segurando o celular, a gente ainda tem uma segunda história que pega bastante no neuromarketing. Quando você está executando alguma ação e falando ao mesmo tempo, você magnetiza mais as pessoas. Vamos supor que eu quisesse usar esse gatilho para atiçar a sua curiosidade. E isso aqui é feito de crochê, eu começasse a soltar isso aqui. Eu estou conversando com você, estou falando sobre o conteúdo lo-fi, tal, e eu estou puxando esse fio todo aqui. É lógico que uma parte do seu cérebro vai ficar hipnotizada olhando para ver até onde eu vou desmanchar e o que vai acontecer depois, certo? Então, essa história do conteúdo lo-fi também pode entrar em pegadinha. Também pode gerar a mesma plasticidade, a mesma tentativa de harmonização para o outro lado. Você faz um conteúdo espontâneo, você traz a pessoa com você, só que é tudo milimetricamente calculado. Como as pessoas que fazem os criativos tentam fazer, faz um ambiente espontâneo, finge que você está fazendo tal coisa, e aí vai e faz o criativo. Então, já, esse conteúdo que tem essa pegada mais espontânea, mais orgânica e não menos interessante ou estruturada, também cairá no uso comum. O mundo vive de tendências. A gente que trabalha com digital pode ter 1 milhão de defeitos, mas a gente não pode ter o defeito da preguiça. Porque a preguiça, para quem trabalha com uma tecnologia que é tão dinâmica, para quem trabalha com redes, para quem trabalha com conteúdo, no meu caso eu tenho escola, aqui o Ponto de Performance, o Cris Cardoso está começando a ter curso também por lá, e conteúdo todo dia, é difícil demais a gente viver. Eu tenho alunos que falam para mim assim, cara, eu adoraria trabalhar em escala, eu quero escalar as coisas que eu faço, mas eu sou uma pessoa naturalmente preguiçosa e esse ritmo da internet para mim é sofrimento. E eu falo, tem razão. Ou você encontra um meio de caminho para conseguir fazer sua produção de conteúdo sem sofrer, ou você chega à conclusão de que a tua parada é outra. Porque para trabalhar com a internet não dá para ser desse jeito. Eu acompanho pessoas aqui e tenho alunos também que são produtores de conteúdo e ensinam sobre produção de conteúdo para outras pessoas. Eu mentoro em oratória essa turma, tá? E eu acompanho outros colegas aqui também. E eu vejo as pessoas falando sobre criar conteúdo de uma forma mais light, de uma forma mais leve. Um dos canais, inclusive, que eu recomendo para vocês seguirem é o da Ana, do Digital Mais Leve. A Ana fala muito, aliás, é o core do canal dela, sobre produção de conteúdo mais leve. Tem muita estrutura e ela também manda muito em conteúdo lo-fi. Ela é da minha galera, do meu time. Tá? Então ela tem a estrutura, ela com várias cenas que ela faz antes do corte, você vê que ela também faz o que eu faço, de olhar o caderno, olhar a tela para a gente não se perder no nosso roteiro, mas não tem leitura de script, não tem aquela, eu chamo de pagação de mico, tá? Que a pessoa fica assim, porque você vê que ela está lendo o TP o tempo todo. Quando eu começo a ver conteúdo assim, eu saio, eu não gosto. Por quê? Porque a gente já consome tanta coisa na internet que desculpa, não. Uma coisa é eu fazer um job para um cliente sobre uma empresa de energia eólica. É um assunto que eu não tenho domínio. Então, o TP ajuda. Agora, comunicação, oratória, marketing, empreendedorismo, ecossistema digital, isso é o que eu ensino, isso é o que eu pratico. Então, eu não me sinto bem de usar TP. Cada um pensa de um jeito, se você usa TP, eu respeito. Mas não é um conteúdo que eu gosto de consumir. Eu gosto de consumir um conteúdo lo-fi, eu consumo até o que não é lo-fi, desde que eu percebo que seja estruturado. Desde que eu perceba que a pessoa está fazendo um vídeo de 1h30, mas eu aproveito essa 1h30 inteira. Não tem gordura, não tem a pessoa começando a falar, daí ela quer impressionar, ela menciona 10 autores em 5 segundos para dizer que ela lê muito. Esse tipo de coisa eu não gosto. Percebe a diferença?
Então, existem pessoas próximas. Eu faço isso, a Ana faz isso, outras pessoas fazem isso. O lo-fi não é um bicho de 7 cabeças. O lo-fi pode ser você mostrando seu bastidor. O lo-fi pode ser você fazendo um vídeo sentado na sua casa, num lugar gostoso que você tem por aí. Eu gravo desse pedaço aqui, nesse cômodo que é o estúdio do Pop, porque eu uso computador, eu tenho a ring light, eu tenho as softbox, tem microfone, eu gosto de trazer, às vezes, apoio de slide para vocês, dependendo do conteúdo. Então, sim, eu fico aqui. Agora, em várias vezes eu estou sentada lá, aí tem perfume atrás de mim, tem porta-joia, tem outros tipos de livros que não são esses daqui que eu deixo. É uma estrutura que passa aproximação. Não é só ligar a câmera e sair falando, você precisa ter uma estrutura. Quando você faz isso, seja para você, seja para o seu cliente, caso você produza, né, conteúdo para outras pessoas, você está fazendo um conteúdo lo-fi. Não temos estimativas ainda se o conteúdo lo-fi matará aquele outro conteúdo robustão, plástico, aquelas cenas todas, aquela transição, 1 milhão de animações. Não. O que a gente sabe é que aquilo ali não se sustenta para o mundo que a gente tem. Porque quando você tem um padrão de equipe que te permita fazer isso, é fácil. Só que aqui no Brasil, o lo-fi tem tudo para emplacar. Por quê? Porque de produtor de conteúdo, nano e micro influenciadores e criadores de conteúdo e o UGC Creator, somos milhões. E milhões de pessoas que tendem a trabalhar com equipes muito enxutas ou de forma individual. Então, daí você percebe que o lo-fi, para a gente, é respiro, é alívio, é uma baita ajuda. Dúvidas que você tiver sobre isso, comenta aqui embaixo, eu mesma respondo, então se levar um dia, 2 dias, a resposta vem, tá? A resposta vem, eu não terceirizo isso não, essa parte eu faço questão de ficar comigo. Lembra de deixar o teu like, quem chegou por aqui, confere a inscrição para ver se vocês estão com a gente aqui na comunidade. Eu tive que separar os conteúdos do Pop do meu canal principal, por questão de editoria e algoritmo também, que ficou meio irritado, que eu comecei a falar de coisa lá e não queria que eu falasse só daquilo, então tá tudo bem. Por lá eu falo de foresight, que são as tendências, reviews de produto, falo muito sobre o vestir aplicado à comunicação não verbal também, para quem trabalha, para quem estuda, enfim, por lá é esse papo, e aqui no Pop a gente fica com comunicação, com oratória, empreendedorismo, tecnologia também, né? Foi o meu background por mais de 20 anos, por aí. Nos vemos no próximo vídeo, um beijão para vocês e bora produzir o nosso conteúdo lo-fi.